Olá, bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Conversas que Inspiram. Desta vez tenho comigo Cláudia Pernencar. Ela é diretora da Escola Superior de Artes e Design em Caldas da Rainha. Bem-vinda, Olá, Cláudia. boa tarde. Vamos começar então a nossa conversa com a nossa pergunta do costume. Eu sei que já está preparada para ela, mas eu pergunto na mesma. O que é que fez hoje pela sua saúde mental? Corri 30 minutos junto à Praia da Consolação. Onde é que é a Praia da Consolação? Fica umas 15 minutos antes de chegar a Peniche. E porquê é que isso é bom para o seu bem-estar e para a sua saúde mental? Acima de tudo, traz tranquilidade, olhar para o mar, paz de espírito, e é um momento que uma pessoa desliga completamente da realidade e parece que até nos coloca num outro mundo completamente diferente. Hum. Essa ligação do corpo e do exercício a si próprio e ao ambiente externo é algo que faz regularmente, é algo importante para si, como mecanismo de bem-estar. É quase como a água que eu bebo. Hum, é curioso essa pergunta, porque realmente, olhando para trás, por vezes faço uma reflexão interna que é: será que vale a pena calçar uns ténis por 15 minutos quando só tenho mesmo 15 minutos para correr? E eu digo sim, vale a pena. E realmente depois desses 15 minutos, quando eu calço os ténis, depois de ter calçado os ténis, ir correr, e sinto um alívio que eu acho que é completamente diferente daquilo que estar, por exemplo, fazer sentada em frente a uma televisão. Vamos falar de elementos essenciais, vamos falar de água. Disse que é como beber água. Se calhar é um ato falhado ter dito isso. A água é muito importante para si. Fale-me da água. Todas as analogias que eu faço, inevitavelmente têm a ver com a água. Eu tenho uma grande paixão pelo mar e pela água, pelos desportos aquáticos em particular. E há uma conexão desde criança com a água. E essa conexão com a água vem com o facto de eu ter aprendido a nadar muito cedo. Os meus pais colocaram-me a nadar nos bombeiros voluntários de Estoril. Eu devia ter à volta dos 7 anos. E depois todo o meu crescimento foi feito com ligação aos desportos aquáticos, nomeadamente a natação. Por sua vez, depois também fiz o windsurf, águas abertas, depois voltei para a natação, triatlo e por aí dentro. Portanto, essa paixão, esse quase que ritual pela água é algo que me traz tranquilidade. E também a água tem a ver com a sua biografia, ou seja, a sua família vem de outros oceanos. Não é? Fale-me um pouco desse percurso e como é que esse percurso também informou a sua personalidade. É curioso, mais uma pergunta pertinente. Eu costumo dizer até um bocado que sou uma pessoa do mundo, e é curioso porque nós temos, portanto, parte da família veio da Índia, de Goa, e realmente o facto de se calhar sermos aquilo que eu costumo dizer em jeito de brincadeira, caixas viajantes, traz-me uma visão realmente um bocadinho mais mundana, do mundo, uma visão mais aberta relativamente aos desafios do que é passar os oceanos. E isso realmente traz-me um olhar sobre aquilo que é a cultura, sobre as formas de estar das pessoas, sobre inclusive esta conexão com o mar, a forma como nós nos conectamos com coisas que se calhar culturalmente para a cultura goesa e para a cultura indiana é completamente diferente daquilo que é a cultura portuguesa. Somos As nossas formas de bem-estar são formas de bem-estar completamente diferentes e aquilo que são os nossos ideais, não é? E esse é muito interessante porque esta experiência multicultural, que nós costumamos, em jeito de brincadeira, até usar um bocado lá em casa, que é uma experiência multicultural. Hoje em dia já temos mais uma cultura, que é a cultura ucraniana. Portanto, temos entre Índia, Portugal e Ucrânia. Como é que tem a Ucrânia inserida? A Ucrânia vem pelo facto do meu primo, portanto, que é português, nasceu em Portugal, mas o pai é indiano, casou com uma ucraniana. Portanto, é muito interessante vermos, e tivemos essa experiência no casamento deles, a cultura ucraniana misturada com a indiana com a portuguesa. E foi algo super divertido. Acho que é uma grande experiência e, acima de tudo, um grande ensinamento para nós estarmos abertos e disponíveis, acima de tudo, também a ter uma leitura
das pessoas que nos rodeiam. Pensa que, de certa forma, essa sua experiência Uhum. familiar de multiculturalidade, de diferentes geografias, é algo que vos deu, digamos, entre aspas, armas e argumentos para estarem bem com os outros, ou seja, compreender melhor o outro, criar equilíbrios com o outro. Acha que isso ajuda? Ajuda sim, ajuda porque nos faz pensar, no caso da Ucrânia em particular, que é algo que a gente hoje em dia vive, não é? De mais forma, mais concreta, porque a Índia, os meus familiares deixaram a Índia particularmente nos anos 60, portanto, há uma parte que eu própria não experienciei, não é? No caso da entrada da Ucrânia na nossa família, realmente traz essa noção clara, em particular depois quando despoltou a guerra, foi algo que nós pensamos que nós não em Portugal não temos guerra, estas pessoas passaram por uma guerra, os familiares têm agonias Hum. e começamos-nos também a pôr na posição deles e a pensar o quanto é que estas pessoas por vezes migram porque fogem de guerras. Sim, e tem uma leitura completamente diferente daquilo que é a perspectiva cultural e tudo o resto, né? Ou seja, a forma como olhamos para os outros, a forma como olhamos para o mundo, se calhar, inclusive a serenidade com que tomamos determinadas decisões mais complexas, sim, trouxe muita experiência. Isso é algo em linha com algo que disse numa outra entrevista, que é, ao longo da vida, nos vários momentos, nunca se sentiu verdadeiramente sozinha. Eu não sei o que é que isto quer dizer, vai-me ajudar a perceber, mas pode ter a ver, entre outras coisas, com isto que acabou de dizer, o facto de, ao longo da sua biografia, da sua família, vocês tiveram que responder a diferentes contextos. Isso ajuda a não estar sozinho, a compreender os Eh, outros. Exatamente, é curioso porque eh, essa reflexão traz-me aqui o facto de nós nunca nos sentimos sozinhos, porque de facto nós temos uma família muito grande do lado da minha mãe também, que é completamente portuguesa. A minha avó teve 17 irmãos, portanto estamos habituados a famílias gigantes, enormes, a minha mãe tem 50 e tal primos, não consigo decorar os nomes todos, peço desculpa, mas realmente essa situação é interessante nesse equilíbrio. E o facto de nunca nos sentirmos sozinhos é exatamente porque temos muita gente e nem é tanta quantidade, é assim a diversidade, que eu acho que o mais importante, às vezes a quantidade não é tudo, a diversidade faz muita diferença na E forma estarem em como. diferentes continentes, diferentes culturas. Completamente, completamente. Estarmos em diferentes continentes, em diferentes culturas e também estarmos disponíveis para abraçar também outros desafios. Porque o facto de nós termos essa percepção mais, eu diria que mais aberta para o mundo, dar-nos também uma leitura daquilo que é o local onde nós temos e, acima de tudo, aquilo que nós podemos contribuir enquanto pessoas para também abrir outras oportunidades, no nosso trabalho, nomeadamente. Mencionou há pouco essa disponibilidade para abraçar os desafios que a vida vai pondo e como é que esse ano de experiência ajuda a abraçar estes Uhum. desafios. Há um desafio na sua vida que foi, entre aspas, definidor, pelo que sei, que é quando descobriu que, apesar de ser essa pessoa de vários continentes, essa pessoa sempre dinâmica, sempre à Uhum. procura, sempre curiosa, deparou-se com uma limitação física. Fala-nos um pouco sobre isso e como é que isso lhe permitiu, como é que aprendeu com isso, como é que se equilibrou perante esse desafio? Ter um diagnóstico de uma doença crónica aos 28 anos, penso que foi aos 28 anos, não é propriamente, digamos que um presente, que as pessoas queiram receber, não é? Mas aquilo, eu tirei várias lições. A primeira lição, que para mim foi muito importante, foi não me resignar, não estar contra e tentar perceber quais eram as regras do jogo. Eu fui muito também muito pragmática com os médicos, porque eu na altura tinha uma série de vontades, uma série de objetivos, né, sonhos, e eu disse: "Ok, bateu-me à porta, mas como é que eu posso fazer a minha vida, quais são os desafios que eu tenho aqui, quais são as regras do jogo, acima de tudo,
quais eram as regras do jogo. O que é possível? O que é possível fazer? Eu acho que o facto de eu ter encarado a forma da doença nesta perspectiva fez-me exatamente com que todo este percurso ao longo do tempo, que já são quase 20 e tal anos que eu tenho esta doença, fez-me ter aqui uma abertura completamente diferente para o meu dia a dia que é hoje e conseguir encaixar aquilo que eu gostaria de fazer. Se calhar não fiz da forma como eu gostaria, mas também mas está tudo bem, fiz. E ser feliz e estar bem comigo mesma e com os outros perante aquilo que eu consegui alcançar. Mesmo num caso como o seu, em que a doença em causa acaba por ser uma doença que afeta algo que você gosta muito. Portanto, uma doença que causa dores articulares, por exemplo, e Uhum. outras situações do género, para alguém que adora desporto, imagino que seja algo desafiante. Eu, eu não. Na altura, hoje em dia nós utilizamos essa palavra desafiante de forma muito incisiva, mas eu acho que há aqui um ponto muito interessante que de jogar, de ligar as doenças autoimunes, que é uma doença autoimune, que é a doença de Crohn que eu tenho, com aquilo que são os nossos objetivos de vida e com aquilo que é o equilíbrio e o bem-estar de nós enquanto pessoas, tendo em conta que temos uma saúde. Uma saúde mais frágil, teoricamente, uma saúde mais teoricamente e na prática, uma saúde mais frágil. Tive que saber quais eram as regras do jogo, precaver-me, saber quando fazer e como fazer. Portanto, aquilo que eu também tive uma abordagem à doença de Crohn muito objetiva, que foi, houve uma fase que os médicos me diziam: "Cláudia, a gente não sabe muito bem como é que as coisas estão, não faças desportos muito de endurance", que é aquilo que eu gosto. Eu não fiz, eu sou bem comportada, não fazes, não faças, eu não fiz. Portanto, eu sigo, digamos assim, as regras do Uhum. jogo. Porque melhor que ninguém que os médicos têm essa experiência para nos também dar umas orientações. E à medida que eu me fui sentindo, fui ganhando mais confiança, fui também percebendo como é que o meu corpo reagia, porque isto no desporto temos 2 fatores, que é, para a nossa saúde mental e física, que é perceber como é que o nosso corpo reage nas adversidades, porque isto, muitas das vezes temos cansaço físico, mas cansaço mental não temos. Por outro lado, temos cansaço mental e não temos cansaço físico. E como é que nós conseguimos, no meio disto tudo, Diagnosticar os dois. perceber o Uhum. que é o quê e perceber como lidar com isso? Portanto, isso também muitas das vezes cabe-nos a nós e que se não soubermos fazer isso, tentar falar com outras pessoas que tenham essa experiência, no sentido de também percebermos. E ao longo do tempo, eu fui percebendo que as minhas limitações eram mais físicas e não tanto mentais, sendo que no início eu pensava muito que eu não consigo fazer, porquê? Mas se eu fazia. Mas depois comecei a pensar: "Espera aí, mas afinal consigo fazer. Se, reduzir, se mudar, se der, por exemplo, tempo de descanso ao corpo", porque dores articulares afeta o corpo, é a parte, muscular também e articular, mas se calhar faço outras atividades que também são importantes para dar descanso à cabeça. É Ou interessante, se não é? esse diálogo que, que aprendeu a ter, Uhum, esse diálogo entre o que é a nossa dimensão física uhum. e a nossa dimensão mais mental e psicológica, é algo que por vezes, hoje em dia na nossa cultura contemporânea, as pessoas perdem um bocado esse diálogo. Ou seja, as pessoas separam o corpo da mente e o corpo, perdem-se no universo digital, não conseguem fazer esse diálogo. O exercício físico mantém esse diálogo saudável, ou seja, de alguma forma ajuda-nos a fazer essa ponte entre o físico e o psicológico, porque também nos educa, também nos testa aos limites. Sentiu que fez esse jogo. Hoje em dia, a atividade física ou o desporto tem uma leitura completamente diferente de há 20 ou 30 anos atrás. Se há 20 anos atrás nos colocavam dentro de uma piscina para aprendermos a nadar, e hoje em dia também, hoje em dia já percebemos que a atividade física em contínuo tem uma repercussão portanto, no envelhecimento e na qualidade de vida desse envelhecimento completamente diferente, não é?
e, portanto, felizmente a ciência também evoluiu nesse sentido. Agora, obviamente que há depois toda uma questão cultural, e a questão cultural tem a ver com o facto dos desafios que hoje em dia societais existem, como por exemplo o facto das redes sociais, não é? São um desafio muito complexo para os jovens, e perceber que se calhar estar hiperconectado também no meio digital pode ter seus fatores de risco. Pode esquecer o físico, o corpo. Pode esquecer o físico, ou seja, trabalha a parte mental, se calhar, e até pode ir a um extremo de ficar demasiado dependente. Por outro lado, esquece o lado físico. E, portanto, eu acredito que hoje a sociedade, principalmente os mais jovens, e depois isso tem repercussões noutra particularidade que a mim preocupa-me, que é o facto, por exemplo, da própria mobilidade. Ou seja, nós hoje vemos crianças que têm dificuldade na sua locomoção, crianças que têm dificuldade em saltar, Coordenação, psicomotricidade. coordenação, A psicomotricidade. motoricidade, exatamente a parte de motoricidade, a parte cognitiva versus o corpo, a resposta do corpo humano. Portanto, e isso reflete-se no próprio bem-estar da pessoa. Há aqui ainda um aspecto do que li sobre si que achei interessante, porque nunca tive uma situação dessas e aproveito ter aqui uma pessoa que esteve. Quando na altura lhe foi feito o diagnóstico, disse que teve que fazer uma intervenção cirúrgica, porque foi um diagnóstico tardio, e esteve 5 meses internada no hospital. O que é que aprendeu em 5 meses internada no hospital? Estar internada num hospital 5 meses sem poder sair, sem poder, se não estou em erro, 4 meses sem comer comidas sólidas, foi a maior lição de vida que eu tive, talvez. E o facto dessas lições de vida nos trazerem aqui alguns momentos para pararmos e para pensarmos, para percebermos se as nossas decisões estão a ser as mais adequadas ou não, mas realmente aprendi que nós temos que tratar de nós temos que ter algum cuidado básico, quando eu digo cuidado básico não é só olhar para um lado, temos que olhar para o nosso lado mental, para o nosso lado físico, e depois também temos que ter cuidado com aquilo que comemos. Portanto, há aqui, digamos assim, um triângulo que é fundamental no nosso dia a dia. E claramente percebi, estando internada no hospital, que havia exatamente essa necessidade, porque eu estava num internamento onde via coisas que alguma vez pensaria em ver e acima de tudo experiências que vivi no hospital, não é? Vivi muitas experiências no hospital, principalmente porque fiz de tudo, também pensei de uma forma positiva, ok, estou aqui internada, o que é que eu posso fazer com este tempo do hospital? Acima de tudo, aproveitei para ler, fiz um curso de formação remoto, estávamos a falar numa altura que ainda os computadores portáteis e as internets, não havia internet, não havia Wi-Fi, portanto conseguiram, a minha família, colocar-me um portátil e com internet móvel fiz um curso de e-learning, li livros e depois ainda vi alguns filmes de vez em quando com alguns dos médicos. E portanto havia aqui digamos que aqui também uma forma de pensamento positivo ou numa tentativa de isto vai ter uma resolução. Eu acho que foi sempre um bocado essa ideia. E há olhando para esse momento da sua vida, há uma Cláudia antes e uma Cláudia depois? Ou é exatamente a mesma Cláudia? Eu acho que acho não, tenho a certeza que é a mesma Cláudia numa perspectiva que é otimista. Eu sou muito otimista por natureza e o ser otimista, diria eu, que foi uma arma fundamental nos 5 meses e realmente não ver luz ao fundo do túnel em algumas situações. O otimismo nunca me tirou, nunca me deslocou da realidade, não é? E nunca me desligou da realidade em que sentido? Em que eu percebi claramente nessa altura que tinha que seguir as regras do jogo para fazer aquilo que ambicionava, não é? Ou seja, eu tinha ambições, tinha vontades e sonhos, mas tinha que seguir as regras do jogo para quê? Não fazia agora, fazia se calhar daqui a 10 anos, 20 anos, não é?
Mas nesse aspecto E, foi uma continuidade, mas houve algum aspecto que, agora olhando com algum uhum, recuo, consiga dizer que, ok, aquele foi um momento complicado, eu aproveitei-o para fazer um conjunto de coisas que não teria tempo. Eu, quando uhum. parti a minha perna, estive 2 meses também. Tentei tocar guitarra, não consegui, mas li a Guerra e Paz e li uma série de livros, aqueles enormes. Mas pronto, e tenho a noção que algumas coisas mudaram interiormente, não é? Não sei se no seu caso, ou foi só um interregno para se Talvez, capacitar. eu trago aqui uma experiência. Eu tive uma visão dos profissionais de saúde Hum. muito diferente, porque realmente o ambiente hospitalar, as necessidades, fui, portanto, internada num hospital público, fui operada muito e sou muito bem acompanhada por um hospital público, sempre estive num hospital público e realmente percebi que, muitas das vezes aquilo que nós as opiniões que emitimos sobre o Serviço Nacional de Saúde, existem os problemas, como em todos os serviços públicos, mas só quem passa por estas situações mais adversas é que percebe o quanto é que nós ficamos sem esse apoio, na E viu realidade. por dentro, não é? Vi por dentro quem está 5 meses no hospital, o dia a dia, entre vários problemas que eu tive e recursos a outros serviços externos, porque não tenho essas condições no hospital, realmente percebi, não, a coisa funciona e os profissionais de saúde esforçam-se e fazem o que está ao alcance deles para nos acudir. Hum. Sentiu ali uma rede de suporte técnica, digamos, para além da familiar e tudo isso. Completamente, Hum. completamente. Outra coisa que eu sei que interessa muito, até porque teve também que se adaptar a esse nível, é a nível de alimentação. Fale-me das suas experiências, qual é a importância da alimentação e da comida na sua vida? Para além do Hum, elemento, sim, obviamente, sim, sim, clínico, clínico. é mais do que isso, não é? A alimentação, é fundamental para quem tem uma doença autoimune, porque, hoje em dia, e isso também foi uma aprendizagem que fui tendo ao longo do tempo, de perceber que, como a minha mãe às vezes dizia: "Se comes desta forma ou fazes isto, pagas a fatura mais tarde". E é a realidade, é uma realidade. Portanto, se nós temos uma alimentação completamente descuidada, temos uma alimentação, usamos das bebidas alcoólicas, fumamos, como eu costumo dizer, não há milagres, não é? Os fármacos não são milagrosos nesse sentido e, portanto, eu não quis sequer arriscar. Não fazia sentido, aliás, nem fazia sentido para Sim. mim arriscar, sabendo que há evidências. Eu tenho essa capacidade também de procurar evidências científicas, saber analisá-las, e fui percebendo que as evidências científicas eram muito claras, nomeadamente na alimentação. Mas não deixa de ser então, mas não é só uma questão clínica, é um prazer para si também. Isso. Claro, claro, claro. Porque a ideia que eu tenho vendo também o seu Uhum, Instagram é que aprecia comida e, uma vez mais, tendo que ser muito disciplinada também na questão uhum. alimentar, manter o prazer Porque é eu acho que nós complicado. temos que, eu costumo dizer que temos que manter o prazer com a inteligência. Às vezes, basta dizer que a questão da questão social, obviamente que às vezes é difícil, não é? Porque estamos com os amigos, bebemos os copos e por aí adiante. Então, eu tenho um exercício que é ter sempre um copo de água ao lado Mas ao lado de um copo de um copo de vinho. pronto, é Tenho acompanhado. acompanhar um copo de vinho com um copo com água. E isso vai fazendo com que o copo de vinho vai mantendo a A dimensão medida, certa. a dimensão certa e não se e vai-se diluindo ao longo da refeição de forma muito mais lenta. E, portanto, eu faço um bocado também esse trabalho, porque não é fácil, não é? Muitas das vezes as pessoas estão também disponíveis para oferecer, querem oferecer almoços e jantares sociais, e é preciso ter algum cuidado relativamente a isso. E a alimentação, percebi ao longo do tempo que também é algo que gosto, eu gosto muito de cozinhar, mas também é algo que tive que aprender a perceber aquilo que numa doença autoimune fazia bem ou mal. Portanto, aquilo que eu fiz foi reservar um bocado de tempo e como um modelo de exercício para experimentar
em casa aquilo que me fazia bem ou aquilo que me fazia mal. Eu ouço falar e de facto é interessante como vai enfrentando estes desafios, usa muita expressão que parecia tudo uma análise custo-benefício, uma análise de jogo, desafio. Dizia numa entrevista que a doença é quase um jogo e você vai jogando com as peças que tem, não é? Para obter o máximo resultado. Uhum. E é assim que encara as coisas. Completamente. Eu penso que temos que olhar para o lado criativo, temos que ser também criativos na forma como abordamos a nossa saúde. E se nós formos criativos, neste caso eu arranjei, digamos que a minha arma, não é? Lido com a doença como um jogo. Quando ela me dá, quando ela me finta, eu tenho que resguardar-me e tenho que tratá-la, tenho que perceber quais foram, portanto, os erros que cometi, corrigir, E não é? mudar a estratégia. Mudar a estratégia do jogo e tentar aqui reorganizar a minha vida para depois conseguir fazer um checkmate ou um remate na baliza. E tem sido esse, digamos que a forma de abordar a doença desde há algum tempo, sendo que há aqui fatores que são primordiais, que é a questão do desporto, a questão da alimentação e a questão do tratamento. Isso são três pilares que não podem falhar. Eu perguntei-lhe sobre isto e foi um tema importante ao longo desta pequena conversa, porque, tendo em conta essa questão que teve, eu olhando para si, para a sua biografia, é uma pessoa, como você até dizia às vezes, que às vezes sou uma canseira para os meus formandos e para os meus alunos, porque você chega a 200 à hora de manhã, nas aulas às 8 da manhã e com uma energia tremenda. hum, Isso é algo que é o seu ADN, imagino, Uhum. é da sua personalidade. Isso tem a ver também com essa sua permanente eh, postura de se autodesafiar, de superação. Acha que tem a ver com isso ironicamente, este desafio que encontrou numa fase crítica da sua vida acabou por fazer um boost Uhum. e alimentar ainda mais essa sua personalidade, como é que diz? De ser uma canseira às vezes para os para os outros. Essa expressão é curiosa porque eu dei aulas às 8 da manhã numa instituição em Lisboa e as pessoas ficavam, os estudantes ficavam muito incomodados, às vezes ainda vinham meio ensonados, Vinham da noite. vinham da noite e eu já vinha aqui com uma energia, eu vinha com muita energia. Isto também tem a ver com os próprios hábitos, né? Obviamente que para ter uma energia às 8 da manhã, O seu dia já começou o meu dia já começou bastante mais cedo. E portanto é uma questão do próprio hábito em si. Eu não deixo de fazer a minha vida social, mas há duas regras muito básicas. Eu não sou muito da noite, nunca fui. Gosto de sair à noite, mas a minha noite tem ali um limite. E preservo muito o deitar cedo. Deitar cedo quando posso, sempre que posso, tento-me deitar às 9h30, 10 da noite. Sempre que posso, tento fazer isso. Portanto, ou seja, esse registro de deitar numa hora adequada para dormir dá-nos uma vitalidade e uma energia completamente diferente do dia a seguir se nos deitarmos às 3 ou 4 da manhã. Isso está mais que estudado. Agora, a questão dos desafios. Eu acho que é pôr um bocado de uma tónica em cima da mesa também, de, de pensarmos como é que nós conseguimos como é que eu consigo, enquanto pessoa, ir também ultrapassando os desafios, não é? Porque, obviamente, desafios todos temos, a forma como os encaramos, cada um encara de forma diferente. Eu encontrei o meu modo de encarar e realmente esse modo de encarar tem sido, inclusive, também, e fico muito satisfeita com isso, inspirador para outras pessoas, porque depois, quando vamos ver na realidade, as pessoas conseguem perceber que a Cláudia é uma pessoa com energia, mas ao fim e ao cabo é uma pessoa ponderada e calma, porque às vezes há aqui uma mistura entre stress e pessoas aceleradas. Eu sou acelerada, Sim, mas não é a mesma coisa, sim. mas não é a mesma coisa que estressada. Hum. E há uns anos atrás preocupava-me o facto de se misturar tudo no mesmo saco e não haver a separação. E essa aceleração, eu sempre fui uma pessoa dinâmica, acelerada, mas
stress, os meus níveis de stress no relógio pelo menos dizem que eu, não, que eu sou completamente calma e portanto, tem a ver um bocado com isso, com essas dinâmicas também, e acho que faz parte da vida. Eu vou aproveitar esse mote para fazer a nossa questão final um bocadinho mais macro. Começámos com a questão muito micro, o seu dia, e a questão mais macro. Disse que, ao contrário do que hoje em dia sucede, confunde-se questões de aceleração com ansiedade. E o seu caso é uma pessoa que é acelerada, tem um ritmo intenso, mas que não é uma pessoa ansiosa e estressada. Acha que neste momento, vamos falar agora em termos macro, enquanto comunidade, esta cultura em que estamos imersos, a cultura dominante, com os níveis de ansiedade que gera, é um problema que está relacionado com o que falámos antes, com as pessoas estarem um pouco mais desligadas do seu corpo, desligadas dos outros. Ou seja, em última análise, em termos de bem-estar e saúde mental, nós, enquanto comunidade, o que é que acha que nós precisamos ter mais para melhorar os nossos índices de bem-estar e saúde mental? Eu acho que isto há vários fatores que temos que pensar aqui. Em primeiro lugar, temos que tentar perceber, hum, do ponto de vista, das pessoas em si, o que é que nós conseguimos ter. Já temos uma sociedade que está hiperconectada, não é? A sociedade hiperconectada é uma sociedade atual, que vive muitos problemas locais, locais e mundiais, isso afeta-nos. Eu costumo dizer que também temos de nos proteger um bocadinho. Ou seja, será que nós temos que estar atentos a tudo? Esse é o primeiro repto Hum. que eu lanço às pessoas. E porquê é que temos que estar atentos a todos? A tudo, não é? Se calhar não faz sentido na nossa vida estar conectado com tudo E todos? e todos. Hum. Portanto, esse é o primeiro exercício que eu deixo aqui para as pessoas pensarem se faz sentido. A quantidade de amigos que temos nas redes sociais, a quantidade disto, a quantidade de vezes que vamos almoçar fora isto. Será que isso faz todo sentido? Será que não podemos ser muito mais criteriosos e rigorosos nas nossas escolhas? Hum, Depois isso tem outros fatores para o nosso equilíbrio. Porquê? Porque quanto mais tempo estamos conectados, mais relações fazemos, com aquilo que pensamos que deve ser o correto e se calhar não paramos para pensar, em nós e, acima de tudo, termos a consciência de quem é que somos, o que é que gostamos, o que é que nos faz bem e temos essa capacidade e de sabermos destrinchar aquilo que é a nossa tomada de decisão. Aquilo que eu sinto é que as nossas tomadas de decisão hoje em dia está a ser muito realizado com fatores paralelos e que está na sociedade e que nos colamos muito a isso. As razões não são nossas. As razões não são nossas. Hum. É um bom pensamento. Terminamos por aqui. Cláudia Pernambuco, muito obrigado. Arranjem as vossas próprias razões para serem felizes e até breve.